Oi, meu irmão. Oi, minha irmã. Deus abençoe vocês. Estamos aqui de novo. Hoje eu quero falar para vocês, quer dizer, continuar aquele assunto que eu comecei semana passada, sobre Deus nos livrando no problema e não do problema. Durante a semana me veio alguma luz na cabeça aí, e eu desejei falar para vocês a respeito. Estudar um pouco mais o assunto, falar um pouco mais sobre o assunto. Então tá, vamos falar assim, que Deus realmente é glorificado nos problemas que a gente enfrenta. Nos problemas que um filho de Deus enfrenta na fé. Mas existe uma diferença, meu irmão. Eu queria falar disso para você, minha irmã. Sobre essa diferença. Existe aquele problema que você, com toda a sua obediência, com toda a sua vontade de fazer o que é certo, Deus permite você cair. E é que nem eu falei, nesse problema você é glorificado. E existe aquele problema que você caça com as suas próprias mãos, é isso que eu quero falar para vocês. Então, que igual, por exemplo, quando Marcos disse que se comer alguma coisa venenosa não lhes fará dano, pegarão em serpente e não lhe causará dano. Então, porque isso aí acompanha quem crê, é uma proteção, digamos assim, um escudo na vida de quem crê. Mas tipo assim, porque você tem esse escudo, você tem essa proteção, você não vai caçar a tal da serpente venenosa para enfiar a mão na boca dela. Se você crê que Deus está te protegendo, você não vai comer uma coisa venenosa para dizer que Deus te protege, que Deus te salva, que Deus vai te proteger e não deixar fazer mal. É mais ou menos isso que eu quero falar. Igual, por exemplo, igual Deus sendo glorificado nos problemas na vida da gente, é quando Ele permite que isso venha acontecer na vida da gente, e não quando a gente vai procurar o problema. Apóstolo Paulo, na ilha, todo mundo achava que ele era um criminoso, um criminoso perigoso, digamos assim, porque ele ia ser condenado à morte. O que aconteceu? Lá naquela ilha, enquanto ele preparava uma lenha para jogar para aquecer a fogueira, uma cobra venenosa picou ele. E todo mundo esperava que ele fosse cair morto a qualquer momento. Ele não caiu. Por quê? Porque Deus foi com ele. Mas por que Deus foi com ele? Ele não caçou aquela cobra venenosa para enfiar a mão na boca dela. Ou seja, ele não caçou o problema, meu irmão, minha irmã. Então, a gente tem que ver se o problema da gente foi Deus que permitiu a gente cair ou se foi a gente que caçou. Tudo bem que Deus é tão bondoso que mesmo que a gente caia num problema que a gente procurou, se a gente se arrepende e busca com humildade, pode ter certeza que Ele vai dar o livramento. Mas não é tanto no sentido de glorificar o nome dEle. Mas quando Ele coloca a gente no problema, com certeza Ele tem solução e o nome dEle será glorificado. Igual eu mencionei semana passada, aquelas histórias bíblicas que foi muito bacana por sinal. Então, é Deus livrando a gente dentro do problema. Um problema que Ele colocou. O problema que atinge uma pessoa obediente, uma pessoa que não saiu caçando. Ele simplesmente deparou com o problema porque estava disposto a fazer a vontade de Deus na sua vida. Não estava disposto a ceder a coisas que iria ferir a vontade de Deus em sua vida. Então, Deus sabia de antemão, no caso daqueles 3 jovens, Deus sabia que o desfecho daquela história ali ia ser os 3 jovens dentro da fogueira. Mas ele já tinha os planos dele a respeito. Igual o caso de Daniel. Deus também sabia que pela fidelidade de Daniel, ele iria ser lançado na cova dos leões. E foi ele que permitiu a situação chegar no ponto que chegou. Mas Daniel não caçou esse problema para si. Assim como aqueles 3 jovens também não caçaram esse problema para si. Isso aconteceu porque eles se negaram a tomar uma atitude que ferisse a vontade desse Deus maravilhoso. Igual Daniel, por exemplo, ele jamais ia deixar de orar porque tinha uma lei que proibia que ele orasse. Os 3 jovens jamais iriam se curvar diante de uma estátua, quando na verdade eles sabiam que isso era contrário à vontade de Deus na vida deles. Então, eles realmente chegaram a esse problema porque eles queriam ser fiel a Deus. E foi coisas que Deus preparou para que a situação chegasse naquele ponto,
para que o nome dele fosse grandemente glorificado. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu tenho para dizer para vocês é isso. A gente tem que saber distinguir quando a gente procurou o problema ou quando Deus colocou a gente no problema. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde e até a semana que vem, em nome de Jesus, tá?